Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Todo mundo alegre aqui? Quem já jantou, ergue a mão aí. Já jantaram? Amém. Quem não jantou? Daqui a pouco você vai jantar, vai ser rápido. Amém? Então, vamos ficar ligado que Jesus tem uma palavra para os nossos corações. Quem crê? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada nós iniciamos a série de mensagem e o objetivo é nos levar a uma consciência que as nossas atitudes têm que ser iguais à de Cristo Jesus, que as nossas atitudes têm que refletir Jesus na sociedade. Se nós não estivermos exercendo o nosso chamado de discípulo para tocar os corações das pessoas através da nossa atitude, alguma coisa está errada em nós. Cremos que esse momento é o momento que Jesus nos discipula neste lugar. Cremos que este momento, o momento da palavra, não é apenas somente o culto onde viemos adorar a Deus, e isto é o nosso alvo, mas também o nosso alvo é sermos discipulados pelo Senhor Jesus. E quando nós lemos esta palavra nos lê. E quando ela nos lê, ela nos mostra no que nós estamos errando. E aí o Senhor Jesus trata conosco, através desta bendita palavra, nos ensinando, nos discipulando. Então, este momento é o momento que Jesus nos discipula. Através do ensino, Ele nos dá uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. Uma maneira que as pessoas consigam enxergar Cristo em nós. Semana passada nós falamos sobre qual foi a atitude de Jesus quando Ele viu aquela multidão de pessoas com fome, quando Ele viu aquela multidão de pessoas precisando ser curadas. E eu não sei se você lembra, mas eu quero te lembrar nesta noite quais foram as atitudes de Jesus. Jesus as acolheu. Jesus acolheu aquelas pessoas. E nós falamos sobre a receptividade de Jesus, do acolhimento de Jesus. Também falamos que Jesus direcionou, Ele falava as boas novas do reino de Deus. Ele dava reorientação àquelas pessoas, mostrando que o sentido da vida, na verdade, está em Cristo Jesus. Mas também Jesus nos convoca também. Ele nos dá uma ordem: dai vocês de comer. Então esta é a ordem que Jesus nos dá. Ele faz, é Ele quem opera, é Ele quem transforma, mas Ele nos chama para sermos cooperadores na obra dEle. Ele nos chama para ser participativos na obra do Senhor. Então você, já quero iniciar falando para você que você tem uma responsabilidade. E não adianta você correr dela, certo? Você tem uma responsabilidade diante de Jesus. E não adianta você correr dessa responsabilidade, que é ser participativo, colaborador, cooperador na obra do Senhor Jesus. Amém? Bom, essa semana, me lembrando de algumas histórias e vendo também de alguns homens que influenciaram a sociedade através de suas atitudes, eu me deparei com o pastor Albert, vou tentar falar o sobrenome, né? Albert Schweitzer, acho que é isso, né? Descendência de alemão. Esse bigode parece o bigode do meu pai, era mais ou menos assim, né? Eu falava para ele que ele tinha uma andorinha embaixo do nariz. Albert Schweitzer, quem foi este homem? Este homem foi um pastor, ele formou-se em teologia e filosofia na Universidade de Estrasburgo. Em 1901, nomearam ele docente desta universidade e tornou-se também um dos melhores intérpretes de Bach e uma autoridade na construção de órgãos.
Aos 30 anos, Albert gozava de uma posição invejável. Esse pastor trabalhava numa das mais notáveis universidades da época, uma das universidades mais influentes da Europa. Tinha uma grande reputação de músico e também tinha grande prestígio como pastor de uma igreja local. Porém, ele mesmo disse que isso não era suficiente para ele, porque ele tinha uma alma sempre com vontade de prestar serviço. Ele fazia poucas coisas, né? Ele era docente de uma universidade, era professor, era pastor, era construtor de órgão, era reformador de órgão, mas mesmo assim, algo dentro dele dizia para ele que não era suficiente ainda isso. Então, Albert dirigiu sua atenção aos africanos das colônias francesas que, numa total orfandade de cuidados e assistência médica, debatiam-se numa dura selva. Em 1905, então, Albert iniciou um curso, uma faculdade de medicina. 6 anos mais tarde, já formado, casou-se e aí levou a sua esposa para o país de Gabão, onde uma missão necessitava de médicos. Ao deparar com a situação, que era a extrema pobreza, a questão higiênica, a questão de falta de recursos, a história nos diz que Albert criou um consultório num galinheiro, que ele foi morar em uma terra, e ali ele construiu um consultório e começou a atender 40 pessoas por dia naquele galinheiro velho. E a história dele nos diz que ele ensinava o evangelho com uma linguagem apropriada da época para aqueles africanos, usando exemplos tirados da natureza e assim aplicando a eles a necessidade de Cristo e a necessidade deles servirem ao próximo. O problema é que quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, Albert, por causa da sua antecedência, né, a sua linhagem alemã, foi levado para a França, ele e sua esposa, e ali eles passaram um grande período dessa guerra, da Segunda Guerra, confinados num campo de concentração. E nesse período, o Albert, então, escreveu sobre a decadência da civilização. Com o final da guerra, ao invés, quando o Albert agora sai com sua esposa do campo de concentração, ao invés de dizer, nossa, eu prestei tanto tempo serviço, trabalhando na obra de Deus, trabalhando ao próximo, eu vou ficar sossegado aqui novamente na Europa, na minha terra, voltar a ser um pastor local, voltar a trabalhar numa faculdade, voltar a atender as pessoas aqui mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Albert retoma os trabalhos ante a visão de um mundo desmoronado da época. Ele disse, começaremos novamente, devemos dirigir o nosso olhar para a humanidade e a carência da humanidade. E após 7 anos de permanência na Europa, Albert agora volta novamente para o Gabão, dessa vez acompanhado de médicos e enfermeiras. E ali ele constrói um hospital, erguido numa área muito propícia e com o auxílio de uma equipe de profissionais. Agora, Albert, em 1952, ele é premiado ao Prêmio Nobel da Paz, como humilde homenagem a um grande homem. E a história nos diz que Albert morreu em 4 de setembro de 1965 no Gabão. E seu coração encontra-se sepultado no Hospital Albert Schweitzer da África. Que história, fala a verdade. É uma história de servir o reino de Deus e servir ao próximo. E ele disse, as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir os outros. Quando ele foi premiado em seu sermão, ele fala essa linda e relevante frase. As únicas pessoas que são realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir aos outros. E eu quero lhe dizer um negócio, talvez muitos não gostem da comprovação da ciência, né?
A ciência comprova isso. Como assim, pastor? Este homem é Steve G. Post. Post escreveu o livro best-seller do WSJ em 2011, Os Dons Ocultos da Ajuda. Como o poder da doação, da compaixão e da esperança pode nos ajudar em tempos difíceis. Ele é amplamente conhecido por sua pesquisa sobre as maneiras pelas quais doar pode melhorar a saúde e a felicidade do doador. Como a empatia e o cuidado compassivo contribuem para os resultados dos pacientes. Stephen é professor de faculdade e doutor nas faculdades de Chicago. E o Dr. Post comprovou que quando fazemos o bem, quando nós servirmos os outros, o nosso cérebro começa a produzir uma substância que você deve conhecer, que se chama serotonina. É a substância do prazer, sabe? Quando você procura um médico, você está triste, está em burnout ou então está em estado de depressão, é porque está faltando a produção de serotonina. E ele comprova em sua tese que quando você serve outras pessoas, quando você ajuda outras pessoas, quando você contribui, o seu cérebro imediatamente começa a produzir essa substância, a substância do prazer, chamada serotonina. E ontem nós, no devocional com os jovens, nós lembrávamos aqui, a Laila lembrou-nos na pregação passada, que no final da distribuição, as pessoas saíram distribuir, não era um cesto grande, a palavra ali dá a ideia de alforge, era uma sacola, imagine você, tirando e dando, tirando e dando, tirando e dando, o negócio não acaba, né? E não acabou, tanto é que aqueles homens agora voltam com o alforge, com o cesto, o quê? Como estava o cesto? Quem pode dizer? Estavam cheios, cheios. Você vê como, trazendo para a nossa vida espiritual, quando nós abençoamos as pessoas, os discípulos saíram para servir e retornaram com os seus cestos cheios. Quando nós abençoamos, nós retornamos também abençoados. Você já foi em algum lugar ajudar alguém, ou então fazer uma visita para alguém, e às vezes a pessoa num estado crítico, ou então nessas viagens missionárias longe, né, e você acha que vai ajudar, e quando você retorna, você diz: pastor, na verdade, quem foi ajudado foi eu. Pastor, quem aprendeu a lição foi eu. Você vai orar por um irmão em estado crítico, você vai abolado na fé às vezes, vai lá, ora, e você chega lá e encontra um irmão alegre na presença de Deus. E aí você volta e fala: rapaz, eu fui lá para alegrar aquele irmão, e quem voltou alegre foi eu. É isso. É isso. Quando nós vamos abençoar, servir as pessoas, nós cometemos os erros, às vezes, que nós somente vamos para abençoar, quando na verdade Deus nos retorna abençoados também. Lembro-me desta passagem, nós lembramos ontem, falamos com os jovens, tivemos um encontro maravilhoso aqui. Se você não participou, no próximo sábado não, no outro sim, será um sábado sim, um sábado não, para os jovens das 8 às 9. Você é o nosso convidado, amém? Bom, mas hoje vamos continuar meditando sobre o ato de servir, e através de nossas atitudes, pessoas serem tocadas por Jesus, através das nossas atitudes na sociedade. E Romanos 12, a partir do versículo 9, nos mostra uma lista de características que todo discípulo de Jesus deve desenvolver com os cristãos e com os não convertidos. Paulo mostra as atitudes de todo discípulo
que deve se desenvolver com todas as pessoas. E eu convido você nesta noite a meditar junto comigo para vermos quais são essas atitudes, o que nós estamos fazendo e o que nós podemos melhorar. Amém? Sentado mesmo, versículo 9 e 10. Romanos 12, versículo 9 e 10. A Bíblia nos diz, Paulo começa a falar sobre as características de um discípulo de Jesus. Sobre as atitudes de um discípulo de Cristo. E ele fala: amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar os outros. Amém? Nós poderíamos citar nesse texto várias coisas, mas eu quero trabalhar com vocês nessa parte. Amem-se sem fingimento. Amem com amor fraternal. E quando nós pensamos em amor sem fingimento, nós temos a tendência de romantizar o amor. Quando nós pensamos em amor sem fingimento, nós pensamos, é um amor de coração aberto, né? Quando nós pensamos, nós sentimentalizamos o amor com o coração. Nós pensamos logo assim. Mas as palavras aqui usadas no grego, nada tem a ver com amor de sentimento. Não. A palavra usada significa mais como ação, como atitude, e não como sentimentos. É palavras versus atitudes. Era a palavra usada para descrever um atleta que usava todas as forças para alcançar os seus objetivos. Note que o texto está amem e amem-se, mostrando-nos que nada tem a ver com sentimentos, mas sim com a nossa ação. É tomarmos a atitude de amar. Quando nós sentimentalizamos o amor, nós escolhemos pessoas para amar. Quando nós sentimentalizamos, nós retribuímos aquilo que recebemos. Eu amo porque essa pessoa me ama. Quando nós sentimentalizamos, nós começamos a gostar mais de alguém do que de outro. Mas quando a palavra nos diz em tomarmos a atitude de amar, ela não nos dá o direito de selecionar e nem de escolher. Ela apenas afirma e dá uma ordenança. Amem e amem-se. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós vemos algumas coisas ou vemos alguns casos e nós falamos, que dó. Nossa, que dó, né? Que pena. Eu me preocupo tanto com você. Eu me preocupo tanto com aquela família. Eu me preocupo tanto com ele. Mas, muitas vezes não fazemos nada. Não movemos uma palha. O que é isso? É amor de palavras. Amor de sentimento. Mas não é um amor de atitudes. Não é um amor de ação. Se o nosso amor por pessoas está sendo só de palavra, desculpe-me dizer, mas este não é o amor, o que a Bíblia fala. Não é. O amor bíblico não me ensina a amar somente de palavra. O amor bíblico, ele demanda de mim e demanda de você tomarmos atitude, tomarmos uma ação em fazer sempre alguma coisa, em servir. E eu preciso aplicar aqui o evangelho para você. Eu preciso aplicar a cruz aqui. Porque o nosso maior exemplo de servir foi Deus, Cristo Jesus. O nosso maior exemplo de servir
não de palavras, mas de uma atitude, foi o nosso Pai que está no céu. Porque Deus, quando amou a mim e quando amou você, Ele não disse, eu amo o Robert. Ele não disse, eu amo o Carlos. Ele não disse, eu amo o irmão Isaac, a irmã Ruth. Eu amo a irmã Neilda. Não. Quando Ele amou a mim e a você, Ele falou, Filho Jesus Cristo, a única forma de salvar o Robert, o Isaac, o Carlos, a Ruth, a irmã Neilda e toda a igreja, não vai bastar palavras, mas vamos tomar uma atitude. E Deus nos amou tanto, que enviou seu Filho Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Se doar e ação e atitude. Mas note como o amor, ele vai sempre nos levar para o serviço. O amor, sem palavras, mas de ação, ele tem que nos levar a servir. E é isso que ele faz. Versículo 13 diz-nos assim: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Note a ação no texto que diz ajudem. Ajudem. E isso nos deixa uma coisa clara aqui, que servir com os nossos dons não é opção. Servir com os nossos dons, Deus não nos deixa opção. Não, mas tem uma prontidão em ajudar e servir. Mas antes precisamos entender o que é dom. Porque muitos dizem, eu não tenho dom. Eu não tenho dom, eu não sei o que posso fazer. Dom vem da palavra carisma, que significa presente. Que a raiz da palavra também é caris, que significa graça. Dom é os presentes que Deus lhe dá. Entenda bem isso. Porque a partir do momento que você entender que dom é o presente que Deus me dá, cai por terra de alguém que possa dizer, eu não tenho nenhum dom. Porque Deus tem lhe favorecido, lhe agraciado com muitas e muitas coisas. Em uma forma mais abrangente, dom é tudo, absolutamente tudo que Deus nos deu como presente de sua infinita graça. Nós somos agraciados da salvação. Nós somos agraciados pelo ar que nós respiramos. Nós somos agraciados pelo dia da manhã que você levanta, toma o seu café da manhã, vai para o trabalho. Nós somos agraciados porque no final do mês, graças a Deus e não pelos meus esforços, Deus me abençoou, me deu um trabalho, e desse trabalho o Senhor me sustenta através do meu salário. Você é agraciado por Deus. Deus, nós somos agraciados pelo tempo que o Senhor nos dá. Cada milésimo de segundo, é Deus te dando esse milésimo de segundo, te dando graça neste momento. Deus nos dá tudo. Então entenda bem, dom abrange muito mais do que os dons espirituais que Deus dá também. Mas tudo aquilo que Deus nos dá através da sua bondade, da sua mão poderosa, também é dom de Deus. Mas muitas vezes, para servir a muitas pessoas, se torna uma opção. Deus, estou sem tempo. Deus, eu estou sem recursos. Deus, essas pessoas estão precisando de algo. As pessoas estão precisando de alimento.
mas as coisas não estão fáceis para ninguém, Senhor. E aí nós acabamos optando, se nós exercemos os presentes da graça de Deus que Ele nos dá. Meus irmãos, tem pessoas que às vezes falam tanto: ah, pastor, não dá agora, não dá, pastor, não tenho tempo, pastor, não. Eu fico esperando, ele vai falar assim, ó, daqui a pouco ele vai dizer que comprou uma junta de boi também. Sabe aquela passagem? Ah, comprei uma junta de boi. Não, Deus não nos dá essa opção. Nós não temos opção de servir, de exercer aquilo que Deus nos chamou para ser discípulos seus. E aí quando fazemos alguma coisa, parece que estamos prestando um favor a Deus. Me desculpe, mas Deus não precisa de nossos favores. Não. Deus precisa de pessoas que amem a Ele e que amem a obra dEle. E tenham disposição de servir as pessoas, servir a Ele, servir a comunidade, servir ao reino de Deus, não por obrigação, nem por favor, mas como forma de agradecimento pela graça que Deus tem lhe dado em todas as coisas. Deus não precisa de nosso favor. Mas a questão é que a Bíblia nos diz que para nós servirmos pessoas, ajudar, nós temos que estar sempre prontas. Sempre prontas. E por que muitas vezes não agimos assim? Porque as nossas decisões não são, muitas vezes, norteadas pela palavra de Deus. Muitas decisões nossas, nós não norteamos ela por aquilo que a Bíblia diz. Nós criamos um cristianismo que envolve somente o lado religioso. Um cristianismo que, pastor, minhas decisões na igreja, até entendo o louvor, eu entendo, tem que ser esse louvor. Pastor, a pregação tem que ser assim. Pastor, no culto tem que ser assim, assado. Pastor, quem levantou, quem não veio, sabe? Quem ficou sentado. As pessoas agem dessa forma, achando que o cristianismo ficou para esse momento do culto. Então eu sirvo para o momento do culto. Mas o cristianismo não fica somente para esse momento. Não. Nós precisamos entender que o cristianismo é uma cosmovisão. É uma forma de lermos o mundo na ótica da palavra de Deus. E a partir desta ótica, ver o que a sociedade precisa e qual é a resposta do Evangelho para esta sociedade. Eu comentei ontem com os jovens que a minha grande preocupação, e a preocupação nossa aqui da igreja, que eu sempre comento com os presbíteros, com o conselho, com tesoureiros, a minha preocupação é sempre que o Espírito Santo fale uma palavra para mim, que esse evangelho venha trazer respostas para a situação de hoje. A gente tem que entender, porque às vezes a gente estuda a palavra, a gente lê a palavra, e não separamos o contexto de uma época. O Evangelho continua o mesmo, e porque ele é o mesmo, qual é a resposta do Evangelho para as indagações que são feitas hoje? E essa é a minha grande preocupação quando a gente estamos estudando a palavra, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração, e eu fico meditando, Senhor, o que essa palavra se aplica hoje?
Para nós sairmos daqui entendendo que o cristianismo não é uma reunião de 1h30, mas o cristianismo é entender qual é a pergunta do povo lá fora hoje e o que eu posso levar com esse evangelho transformador como resposta para as pessoas. Quais são as respostas, quais são as perguntas que estão sendo feitas no meio de uma pandemia? Quais são as perguntas que estão sendo feitas quando o mundo virou de ponta cabeça e ninguém sabe o que fazer? Qual é a resposta do Evangelho para isso? O Evangelho tem respostas para isso. É por isso que o cristianismo não pode ser colocado em uma caixa somente de 1h30. Não. Então eu quero lhe convidar a servir com os seus dons e levar a resposta do Evangelho para as perguntas que estão sendo feitas lá fora, porque o Evangelho tem resposta para todas as coisas. O que a gente precisa é ter uma cosmovisão bíblica e entender que tudo o que acontece, o Evangelho tem resposta para isso. Paulo continua ainda citando a sua lista. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem. Você já viu o crente amaldiçoar pessoas? Misericórdia. Nós não vamos parar nesses versículos, porque eu tenho só mais um ponto para a gente meditar. Então nós vamos ler esse e o outro. Mas eu já vi pessoas que se dizem cristãs, amaldiçoando outras pessoas. E aqui não diz não, viu, se você pode amaldiçoar não crente. É ninguém, tá? É ninguém. Filho do diabo. E tantas outras coisas. Quem garante? Às vezes ele só não sabe ainda que ele é filho de Deus. Só não sabe ainda. Amaldiçoam. Mas a Bíblia vai ao contrário, e não é para abençoar apenas aqueles que você tem mais afinidade. Não, a Bíblia toca no cerne da questão dos nossos corações, e ela diz: abençoem aqueles que os perseguem. Aqueles que os perseguem. Não amaldiçoem, pelo contrário, orem. É atitude. São características de um cristão verdadeiro. É a verdadeira característica de um cristão verdadeiro. Ele não amaldiçoa ninguém. Pelo contrário, ele ora por esta pessoa. E o maior exemplo? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Alguém aqui já foi perseguido igual Jesus? Alguém aqui já foi perseguido por pregar o reino de Deus? Alguém aqui já foi chicoteado, colocado uma coroa de espinho, zombado, uma esponja de vinagre, cravado no madeiro? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ah, mas isto é Jesus, pastor. Estevão está sendo apedrejado a mandato do apóstolo Paulo, que as vestes são entregues ao apóstolo Paulo, que na época era Saulo, e apedrejado, ele diz a mesma coisa que Jesus: perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Atitudes de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Mas também o outro versículo diz: vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos. E se tem uma coisa que não cabe dentro do reino de Deus, é o orgulho. Se tem uma coisa que não cabe dentro do reino, é arrogância, é soberba. Satanás só virou Satanás por causa do orgulho dele. Sim ou não? Viu ele que ele poderia ser algo mais. O posto não estava bom. E por causa da soberba e do orgulho,
nós poderíamos entrar lá no profeta, né, falando sobre ele, levou a queda. É um negócio extremamente proibido dentro do reino de Cristo Jesus. Este não tem lugar, porque eu vim para servir e não para ser servido. E se o próprio Cristo veio, como vocês querem serem maiores do que o Mestre? Não tem jeito. Mas o terceiro ponto, e para concluirmos, é versículo 17 e 18. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês. Repete isso daí comigo, por favor, não sou de fazer isso. Vai, 1, 2, 3. No que depender. Vamos mais uma vez agora, 1, 2, 3. Ah, mas eu não. Se falar um negócio para mim, crente Gabriela, você já viu crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não, aqui não. Se pisar no calo, vai voltar. Meus irmãos, pagar o mal com o mal não é princípio do reino dos céus. Pagar na mesma moeda, como diz, né? Não é o padrão de Deus, mas é o padrão do mundo. O prazer vingativo não pode, não, absolutamente não. O prazer vingativo não pode existir na vida do discípulo de Jesus. Mas pelo contrário, se existe uma atitude que difere os discípulos de Cristo Jesus, se existe uma característica em nós que nos difere das outras pessoas, é que eu e você, é que nós temos que ser semeadores da paz. Eu iria aplicar os outros pontos, mas no decorrer desta semana, eu falei, não, eu quero falar um pouco sobre isso. Porque isso parece estar difícil hoje, não é verdade, meus irmãos? Falar em paz. E paz está difícil no contexto da nação, no contexto político, e por causa do contexto político está difícil ter dentro das famílias da igreja. As coisas estão se tornando cada vez mais difícil de semear a paz. E eu sei que nós vivemos momentos difíceis em nosso país, vivemos momentos delicados com o descaso dos governantes com o povo. Vivemos momentos delicados com essa polarização política, que se você critica o presidente, você é comunista, mas se você elogia, você é gado, você é bolsominion. Você não sabe o que falar mais. Polarizaram de um jeito. Essa semana eu fiquei sabendo de uma família que não se encontram mais por causa de uma discussão de política. Mas nós temos que saber que mesmo com esse descaso, quando na verdade as pessoas defendem o seu próprio interesse, que ninguém está pensando em a pessoa curar, não. A pessoa está querendo se reeleger, ou um cargo ainda maior. E com esses descasos, mesmo cansado com tanta sujeira política, e nem vamos falar de STF aqui essa semana, né? Nem vamos falar disso. Mas com tanta essa polarização que vem trazendo briga, que eu quero dizer para você que isso
não muda o caso que Deus nos enviou para sermos promotores da paz. Tudo isso que acontece no nosso contexto da nação, no contexto eclesiástico, no contexto familiar, nada disso interfere de nós exercermos o nosso chamado para semear paz, e não briga, e não contenda, mas promover a paz. Isso é sinal de um discípulo de Cristo Jesus. E eu particularmente fico triste e às vezes fico indignado de ver líderes cristãos com discursos inflamados semeando ódio. Semeando ódio. Desculpa, me desculpa. Jesus não nos chamou para isso. Jesus chamou a mim e a você para semear paz. Jesus chamou a mim e a você para promover paz. Levar paz às pessoas. E não pense você que às vezes, o pastor então quer ficar em cima do muro, porque a paz não vai arrumar briga com ninguém, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Não pense que semear paz é menos arriscado. Olhe para os discípulos. Qual era a mensagem deles? Era a mensagem da paz. E mesmo assim, alguns foram decapitados, outros foram arrancados a pele vivo, outros foram lançados em um tambor, como se diz, de azeite quente, outros arrastados. Não sei se você já leu a história de Martin Luther King Jr. Se você não leu, leia. Você precisa ler a história dele. Quando o King Jr. começa a semear paz, e ele passa agora a ser alvo de ódio das pessoas, porque quando você fala de paz, isso vai incomodar as pessoas que querem ódio. Então não é menos arriscado falar de paz. Pelo contrário, quando você anuncia a paz, você provoca aqueles corações que querem violência e querem ódio. E Martin Luther King, depois de levar da forma mais pacífica, ele dizia: em nossas ações e manifestações nós não pegaremos em armas. Não é com armas que venceremos, mas sim com a pacificação. E chegou ao ponto dele ser morto. Uma certa feita foram tudo espancado numa ponte, que eles decidiram não reagir, mas promover a paz. E como eu disse, em nosso país estamos em momentos delicados. Momentos delicados demais. Mas a questão é que nada muda no nosso chamado de promover paz. Nada vai mudar. Se existe uma marca em nós, que nos mais variados ambientes que estejamos, nos mais variados dilemas da sociedade, se existe uma marca em nós, a nossa opção vai ser sempre exercer a paz. O próprio Jesus disse: feliz, bem-aventurado, não é aquele que vai lá e quer resolver do seu jeito. Bem-aventurado não é aquele toma lá da cá. Bem-aventurado não é devolver na mesma moeda. Mas Jesus disse:
Feliz são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Dizer isso num contexto romano, que eles exerciam a pax romana, dizer isso para os judeus que queriam de todo jeito derrubar o jugo de Roma, dizer isso para os romanos que era sinal de fraqueza. Jesus disse: feliz não é aquele que tem o controle, que exerce poder. Feliz é o pacificador. Feliz é aquele que promove paz. O discípulo em sua família tem que ser conhecido como promotor da paz. O discípulo dentro do seu lar tem que ser conhecido como promotor da paz. Em seu trabalho ele promove paz. Nos mais ambientes variados que esteja, ele é um semeador da paz. Ele semeia paz. E Jesus nos envia diariamente para sermos promotor da paz que há em Cristo Jesus, e na paz que Ele quer para a sociedade. Nos mais variados ambientes que você está, Jesus te envia para promover paz ali, e não revolta, não discórdia, não. Nós não pegaremos em armas, nós venceremos pela pacificação. Mas Luther King Jr. morreu, e quem disse que ele perdeu? Quem disse que ele perdeu? Ganhou, mesmo na causa da segregação racial, mas ainda mais, ganhou mostrando como um discípulo de Jesus age. Esta é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Nós precisamos exercer mais a paz. Fugir de algumas coisas que provocam ira. Às vezes nós mesmos ficamos ruins, não é verdade? Você vê alguma coisa que vai contra e você fica ruim, e aquele ruim, aquela ira pode gerar ódio. Porque dependendo da forma que nós alimentamos esse coração caído aqui, como Tiago diz, que é daqui que vem as intrigas, não é do vosso coração que vem as guerras e todas as intrigas, Tiago diz, é daqui. Depende da forma que alimentamos ele, logo o nosso coração fica cheio de ódio. Nós precisamos semear mais a paz, porque a paz é o reino de Deus. A paz não é comida e nem bebida. O reino de Deus, diz a Bíblia, não é comida e nem bebida, mas é o quê? É paz, alegria e gozo no Espírito. Então, para nós refletirmos e praticarmos no decorrer da nossa vida, como tem sido a sua demonstração de amor pelas pessoas? Será que temos sentido mais dó? Será que temos sentido pena, porém fica apenas em palavra? Ou será que nós temos tomado ações, tomado atitudes? Será que o amor que eu falo não passa de palavras jogadas ao vento? Pessoas que são egocêntricas, pessoas que só pensam em si mesmo, que gastam o seu dinheiro consigo mesmo, que gastam o seu tempo consigo mesmo, as suas habilidades consigo mesmo, são pessoas infelizes, são pessoas insatisfeitas, porque quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Como tem sido o seu exercício de amor?
O que vocês têm feito com seus dons, com seus recursos, com o seu tempo que Deus tem te dado? Você tem estado em prontidão para servir? Você não tem opção de servir com seus dons. Não tem. Deus tem dado tantas coisas a você. Tem dado tanto presente de Deus, as bênçãos de Deus. E o que você tem feito com elas? Tem ficado só em você? Ou você tem servido as pessoas? Os irmãos viram hoje, nós estamos numa carência de pessoas. Irmão Luiz e irmão Zé Rosa estão se virando no 30 aí. Com o que você pode servir para ajudar os nossos irmãos? Com o que você pode servir para ajudar os nossos diáconos? E aqui tem espaço para todos trabalharem. Com o que você pode servir a esta igreja, a esta comunidade? Com o que você pode servir as pessoas? O que você tem feito com o tempo, com os recursos, com a habilidade que Deus te deu? Mas terceiro, o que você tem semeado em meio a momentos tão delicados que vivemos? O que você tem promovido? Você é um promotor da paz. Em que discussões você tem entrado? Em que brigas você tem entrado? Qual é o meio que você tem vivido que às vezes querem levar você à briga? E qual tem sido a sua reação nisso? Você é um promotor da paz. E Jesus vai ser conhecido e refletido através da sua atitude. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por mim. Para que Deus me dê ainda mais e dê a nós todos mais características dele. Mais atitudes de Jesus. Porque somente assim as pessoas verão. O apóstolo Paulo fala, vocês estejam prontos para ajudar. Ajudem com prontidão aos santos. Ele fala, amem e amem-se. Amem as pessoas lá fora. E amem-se também aí dentro. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, eles vos conhecerão se amarem uns aos outros. Nós precisamos exercer, tomar uma atitude de nos amarmos e amarmos as pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por